Olá você, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no meu canal. Eu me chamo Mauro, talvez você não me conheça. Eu sou o autor do livro Dominando Webs e sou pesquisador há praticamente 10 anos em relação aos sintomas, às formas de prevenção, ao controle das reincidências sobre o vírus do herpes. Eu gostaria que você continuasse apoiando esse meu trabalho, comprando meu livro, visitando meu site, e isso é muito importante para que eu continue esse trabalho. Mas vamos lá! Vamos falar hoje sobre vitaminas que auxiliam você a fazer o controle das reincidências do vírus do herpes. Muito bem, qual é a ligação entre as incidências do vírus do herpes e as vitaminas? A ligação é bem simples e prática. Quando você tem uma quantidade equilibrada de vitaminas no organismo, seu próprio organismo vai utilizar aquelas vitaminas para minimizar os danos de uma crise do vírus do herpes. Talvez você não saiba, ou você seja um visitante aqui frequente do canal, as crises do vírus do herpes passam por terminações nervosas. E essas terminações nervosas acabam sofrendo as consequências. Claro, a pele também, quando eclode a crise do vírus do herpes, que pode acontecer em qualquer parte do corpo. E nós temos 3 tipos de vírus do herpes principais. O tipo 1, que é o labial, o tipo 2, na parte íntima, que você sabe muito bem onde é, e também o herpes zoster. Esse normalmente também acomete pessoas a partir lá dos 50 anos ou quando estão chegando na terceira idade ou a qualquer momento da vida por determinadas situações. Então, essas crises, elas podem acontecer somente uma vez na vida ou podem ser recorrentes. Por quê? Porque o vírus do herpes é um dos vírus mais comuns de serem transmitidos, principalmente o tipo 1, tipo labial. Às vezes tomo uma bebida de alguém que está com uma crise naquele momento e acabo me contaminando. Isso acontece, não é para ter nenhuma neura em relação ao fato de você ser um portador do vírus do herpes. É para acabar com esse estigma. Sua vida pode até ter um impacto inicial, mas não será definida por este tipo de possibilidade que você tenha o vírus do herpes. Então eu quero falar exatamente sobre as vitaminas aqui. O que ocorre? Dependendo do impacto daquela primeira recorrência, nós chamamos de primo-recorrência, você pode ter uma primeira recorrência mais intensa, onde você acaba desenvolvendo as nevralgias. O que acontece? Quando o vírus do herpes passa pelas terminações nervosas, a pele fica extremamente sensível, ou você sente uma determinada dormência, ou você tem uma dificuldade até mesmo de movimentar aquela parte muscular. Então, no meu caso, aconteceu uma situação extremamente similar. Quando, lá em 2019, eu tive o herpes neste lado aqui, no lado direito, me afetou bastante. Lembrando que eu tenho o vírus do herpes, que é praticamente o tipo 2, só que, no meu caso, ele fugiu da área principal. Então, o que ocorre? A manifestação que eu tenho normalmente é a do herpes sinete. É onde você dificilmente vai ver uma bolinha do herpes. Você vê toda a manifestação. Não é muito comum, mas você encontra dentro da literatura esse tipo de paciente que acaba tendo essas recorrências. No meu caso, toda essa parte foi afetada. Inclusive, chegou a afetar a gengiva. Na gengiva apareceram as bolinhas, de fato, mas nessa parte aqui não. Eu tive que fazer um controle, claro, com o profissional médico. Sempre falam para você que o profissional médico sempre vai auxiliar você a tomar a melhor decisão e, principalmente, grande parte dos profissionais médicos gostam de pacientes bem informados. Você pode discutir, planejar de forma efetiva uma terapia que possa minimizar os impactos, principalmente daquela recorrência do vírus do herpes. Então, isso é muito bacana. Claro que eu demorei um bom tempo para encontrar profissionais confiáveis. Realmente não é fácil. É por isso que eu escrevi aqui a minha obra, De Leigo para Leigo, Dominando o Herpes. Muito bem, então falando de vitaminas, como é que eu posso fazer um tratamento profilático ou minimizar o impacto posterior, que nós chamamos do que de nevralgias ou neuralgias? Como é que eu faço isso? É uma forma bem simples. Você pode comprar medicamentos de venda livre nas farmácias, complexos vitamínicos, tem várias marcas, você vai encontrar que são efetivos, maior ou menor intensidade em relação ao controle, à diminuição dos impactos da neuralgia, da nevralgia. O contrário também é outro caso real, aconteceu comigo no ano passado. Eu busco sempre manter o quê? Sempre manter aqui o meu quadro de vitaminas muito bem monitorado e uma profissional médico, que está fazendo acompanhamento, inclusive cardiológico,
acabou detectando que o meu nível de vitaminas B estava baixo. Então, o que eu fiz? Fiz uma reposição com um complexo vitamínico injetável daquela vitamina específica. Está tudo bem. E claro que você pode fazer, e normalmente nós fazemos essa reposição com pílulas. Perfeito, vamos fazendo com pílulas e pouco a pouco vamos restabelecendo aquele equilíbrio que o corpo precisa. Mas eu sou uma pessoa muito lógica nessa situação. Quando eu tomo um medicamento polivitamínico, eu não tomo sempre. Eu tomo um mês e paro, ou tomo uma semana e paro aquele espaçamento para que o meu organismo não fique sobrecarregado. E falando agora desses complexos vitamínicos, eu gosto muito de destacar o quê? A vitamina B, o complexo vitamínico B. Esse que eu acabei tomando uma injeção, uma dose mais forte, ele é muito importante porque ajuda a regeneração das células nervosas, diminui o impacto das neuralgias ou nevralgias e vai facilitar a recuperação de quem é portador aqui do vírus do herpes. Dentro da medicina, dentro da pesquisa, nós sabemos que temos as terapias, temos as opções, mas nada é garantido. Você vai buscando alternativas até encontrar algo que realmente faça o efeito esperado. Então, ali no meu caso, quando eu tive essa minha neuralgia, claro, senti dormência, senti dificuldades de mexer o músculo. Depois de 6 meses, praticamente, eu comecei a recuperar esses movimentos. Claro que lá na época também fiz o uso de vitamínicos para ajudar a recuperar essa movimentação. Então, isso é muito importante, o autoconhecimento. Você se conhecer para que você consiga entender quando está iniciando uma possível recorrência e você começar a fazer a sua terapia preventiva, diminuir esses impactos. Eu quero usar, por exemplo, um retroviral. O seu profissional médico também entende que é uma boa opção, excelente, uma boa alternativa. Eu particularmente evito porque eu tenho muitos efeitos colaterais, então só vou usar um polivitamínico, só o retroviral em último caso. E o polivitamínico, junto com o chás, acabam sendo as minhas primeiras opções. Também, claro, com a lisina. E a lisina é um grande parceiro nessa jornada de evitar uma recorrência. E a lisina também eu faço um uso de forma muito consciente. Não posso tomar sempre, que eu posso acabar criando um desequilíbrio entre a arginina e a lisina. Então, muita atenção. Qualquer medicamento, qualquer polivitamínico, você precisa usar o bom senso. Isso que é o mais legal. Então, agora eu quero falar exatamente sobre essa vitamina B. Falei um pouco, agora eu vou falar de forma mais intensa, porque nós temos uma importante vitamina que é a tiamina. A tiamina ajuda também você a fazer esse controle da recuperação da parte das terminações nervosas. Isso é muito legal. Então você tem, graças ao avanço científico, você tem aí uma série de descobertas que vão ajudar você a minimizar o seu quadro. Então por isso que eu digo para você que assiste aqui meus vídeos. Nada de neura, nada de desânimo. Cada dia é uma vitória, principalmente quando passamos pelas primeiras intercorrências aqui do vírus do herpes. Para mim não foi fácil, não foi nada fácil. Meu primeiro ano foi bem difícil. Tive que trabalhar muito bem a saúde mental, porque, olha, não é fácil. E agora, quem passou para você ou não? Você vai condenar ou não? Enfim, tem aqueles que acabam transmitindo e nem sabem que estão com o vírus do herpes, porque você pode eventualmente ter uma transmissão assintomática. E há aqueles, infelizmente, que transmitem de forma proposital, e nós temos leis aí que podem buscar o que? Penalizar quem fez isso de forma proposital. Nós já temos. O problema é provar que realmente foi aquela pessoa que acabou transmitindo o vírus do herpes. Mas nós temos um caso com um artista americano bem famoso, não vou citar nomes aqui, ele atuava na década de 90, teve um envolvimento com uma garçonete, que era sua fã, uma grande fã, e ela acabou descobrindo que contraiu o vírus do herpes, o tipo 2, nas áreas íntimas deste artista famoso, que não está mais entre nós, é claro, mas ele acabou transmitindo, e ela conseguiu provar que ela poderia, pelo menos como ele era portador e sabia da sua situação, poderia ter buscado, naquele momento, envolvimento amoroso que eles tiveram, fazer o quê? Fazer um alerta, um aviso, porque, claro, qualquer pessoa pode tomar a sua decisão e ela aí poderia estar consciente ou não do que ela poderia estar fazendo dentro do ato íntimo. Então é isso. Temos as leis, mas também temos as alternativas, o que nós podemos fazer para
evitar tanto a transmissão, por isso que eu digo, quando você vai ter um relacionamento íntimo com uma pessoa, proteja-se. Você está se protegendo, também protegendo aquela pessoa, temos que ter empatia, falar a verdade sempre. Eu sempre digo que falar sobre o vírus do herpes não é um estigma, isto mostra transparência, honestidade, maturidade, sempre abre o jogo. Isso é realmente bem importante. Então, muito obrigado por você estar aqui. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal, nos siga e comente aqui nossos vídeos. O objetivo é transmitir conhecimentos com respaldo científico, conhecimentos que acabaram de sair aí na mídia internacional, que você acaba recebendo informações em português. Então, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.